Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. O nosso objetivo é sempre conectar pessoas que nós travou, Beto? Pode voltar? Se fosse no ao vivo já era, mas Ainda como bem. não é no ao vivo eu posso voltar, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. O nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre muitas coisas que são necessárias no seu dia a dia, que são importantes. Para falar desse tema, trouxemos aqui uma especialista nesse assunto, Anne Blessing. Ela que é terapeuta, mentora, escritora e palestrante. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ismael. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E é uma honra poder servir a quem necessitar desse conhecimento, transformar vidas e, primeiramente, servir a Deus. Legal. Inclusive, ela já deu, né, um spoiler. Já siga lá, já veja o podcast anterior que também ficou sensacional. Como ficou um podcast maravilhoso e faltou tempo naquele momento, a gente falou, vamos fazer um segundo para falar mais, para explanar mais esse tema, né, Tony? Verdade. Tony Neves, especialista em vendas, gestor de pessoas, enfim, podcaster, é um cara completo. Seja bem-vindo, Tony. Ô Ismael, que maravilha. A gente fica contando as horas para estar aqui de novo nos próximos episódios, nas próximas gravações, porque, gente, é tão interessante quando nós estamos aqui desse lado ouvindo as histórias, contando a nossa história, e é interessante, Ismael, que são histórias que Motivo. muda a história Muda, da gente. né? Vira a chave. Então, fique atento nesse episódio, porque você vai ver que interessante, coisa que realmente pode mudar a chavezinha que você precisa aí pro novo momento da vida. Inclusive, olha só, gente, esse podcast, ele tem uma chamada diferente. Porque assim, ó, vamos falar sobre prosperidade. É uma chave que vai virar da prosperidade. Então tem algumas coisas muito especial aí que vai ser exclusivo para você. É isso aí, vamos aproveitar esse conteúdo, né, Tony? O meu lado aluno, meu modo aluno ativado, né? Ativado. Então, caneta na mão, papel e anotar as informações que são importantes, né? A Anne acabou de falar de um filósofo Filósofo, que falou professor Pierluigi Piazzi. Aham. que quando a gente anota, a gente está A gravando. gente grava aqui, na mente. Então vamos anotar para Anotar tudo. gravar na mente, né? Eu tenho um mentor, que ele sempre falava bem assim, precisa anotar tudo. Ele falava muito de a gente ter o livro ata para anotar tudo. Então é muito importante Sim. essas anotações. Inclusive, quando são os alunos vão nas suas palestras também é importante, né? Eles anotam e é maravilhoso. Inclusive, até quando nós estamos lendo, né, os livros, eu sublinho bastante. Que ótimo. Então, fica ali aquela parceria, porque fica muito mais fácil depois. É a mesma coisa as anotações no caderno. Quando você sublinha no livro, fica muito mais fácil de você encontrar e conectar de novo. Para mim, uma dificuldade que eu tinha era na leitura. Certo. Eu tive uma dificuldade muito grande de aprendizado. E a leitura, para mim, foi difícil. Uhum. Né? Então, quando eu... e para mim era cansativo. Né? E um dia eu ouvindo um ícone da comunicação, de performance, do Joel J, né? Que ele fala dos pilares, né? Sim. Que a leitura é um dos pilares da vida, né? Sim. Eu falei, poxa, será que eu tô com... Será que esse pilar da leitura tá confundindo todas as outras coisas, tá me dando outros problemas, né? Será que tem a ver com o que eu tô passando? Falei, bom, eu vou me esforçar na leitura, né? E aí, nós estávamos falando de alta performance, eu estava com aquilo na cabeça, a palavra alta performance. Sim. Eu passei um dia numa loja, né? E passei para comprar um chocolate. E do nada eu olhei um livro. E o que estava escrito na capa? Poder e alta performance. Nunca é do nada, né? Aí eu, poder e alta performance. Alta performance. Falei, isso mesmo. Comprei lá o kit, né? O combo, né? Que tinha 4 livros. E aí
que era o Poder e Alta Performance do Paulo Vieira, Sim. que é um livro que você... para mim foi fantástico, para mim foi um livro fora da curva, mudou minha realidade, né? Só que era um livro que eu tinha que fazer exercícios. Eu li uma página, tenho que fazer um exercício Sim. de mudança de mentalidade. Sim. Aí, próximo, roda da vida. Como que tá a roda da sua vida? Sim. Aí os 11 pilares. Aí eu fui vendo que era muito mais complexo para ter alta performance. E eu sempre segui essa questão de performance, ter um melhor aproveitamento no dia e tal. Quando eu construo isso, eu começo a leitura. Aí foi... Esse livro eu demorei 1 ano e 2 meses para ler. Só que a minha vida mudou durante esse percurso da leitura. Aham. Porque eu mudei a minha perspectiva. Sim. Eu mudei a minha mente. Porque para fazer os exercícios eu tinha que mudar. Sim. Eu não podia voltar mais ao estado. Quando eu expandia a minha mente, eu não conseguia voltar anteriormente. Então eu fui mudando. Aí fui lendo livros. E a gente fez uma imersão. Eu e o Lucas, que é sócio do nosso podcast, Lucas Lima, a gente fez uma imersão em Santa Catarina de 4 dias. Com o Paulo Vieira. Cara, e O mestre. O mestre. A virada de chave a partir dali, aí mudou tudo. Porque a gente fez uma imersão de 4 dias. Eu falo que quando você sai dessa imersão, você sai com o cérebro fora da cabeça, né? Então você tem que ir colocando. Porque Sim. é muito conteúdo em pouco tempo. Então, mesmo por mais que você absorve, não tudo, mas você absorve uma quantidade gigantesca de informação e você precisa digerir isso. Eu falo pra você que em 2023 eu fiz isso. Então nós estamos em 2025, vai fazer 2 anos já, em junho, e eu não digeri as informações ainda, todas. Sim. Então tive que organizar em colunas. Aqui eu organizo aqui, fui organizando informações. E a partir daquele momento a leitura virou hábito. Sim. Então, eu tenho que ler pelo menos uma página por dia. E o conhecimento liberta, né? 2, 3. Sim. Eu leio muita coisa. E essa questão da mudança que eu trouxe, falando de pilares, falando dessa mudança, a mentoria, você falou da questão de escritora, né? Sim. Imagina, ler já te dá esse crescimento Sim. gigantesco. Aham. Agora, chegar no nível de escritora, como foi isso para você? É um processo. Foi um processo de aprendizado, porque desde pequenininha eu sempre fui fã de leitura. Então eram gibis que a minha mãe ia na casa de parentes, amigos, eu via gibis, eu queria ler. Então o processo próprio da leitura se deu, o prazer se deu ali. E o meu processo de se tornar escritora também se deu devido a, ok, eu tenho muita informação, eu tenho muito conhecimento. E aí, que nem o Tony falou, conhecimento liberta. Mas, complemento com o que você disse. No livro do Paulo Vieira, tinha lá exercícios para você mudar a sua mentalidade. Então, o conhecimento, apenas quando aplicado, muda a sua vida. Se você ler e não fizer nada, nada vai mudar. Então, eu pensei, ok, adquirir conhecimento, e a partir desse momento, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Apliquei, transformei minha vida, só que agora eu penso um pouquinho para frente. Eu posso ajudar a transformar outras vidas. Como você falou, dos pilares. Então, uma das minhas palestras, e inclusive é o nome do meu livro, é Os 4 Pilares da Prosperidade. É o caminho para a liberdade financeira. E esses pilares, os mais fundamentais realmente é o físico, mental, emocional e espiritual. Físico, mental, Emocional e o espiritual. Sendo o físico o efeito de todas as causas que estão aqui atrás, mental, emocional e espiritual. Então, lembram da última vez que nós conversamos sobre Nikola Tesla, física quântica? Tudo é energia, frequência e vibração para depois se tornar matéria. A forma mais aplicável para a gente entender isso é quando
Ismael, você chega num restaurante. Uhum. Você deseja uma comida, certo? Certo. Ela não tá aqui. Ela tá onde? Cabeça. Na cabeça. Uhum. Você pensou, você degustou mentalmente, você trouxe todos os teus sentidos. Opa, eu quero esse prato aqui. Aí você vai verbalizar. Para depois chegar no físico. Depois ele vem até você. E é a mesma coisa com a nossa prosperidade. Então, se eu quero mudar a minha mentalidade em relação a pessoas que se esforçam para conseguir algo, para conseguir um bom salário, e quando você vê ela nada, morre na praia, né? E aí, por exemplo, até esses dias atrás, eu fui numa festa de uns conhecidos de uma criança, né? Aniversário dela. E agora eu sou muito mais observadora do que comunicativa, né? Então eu fico observando o que as pessoas falam, seus comportamentos e tal. E alguém foi perguntar se tinha uma taça na casa. Aí o que a pessoa responde? Não, essa daqui é casa de pobre. Se é casa de pobre, não espere que haja riqueza ali. Porque a tua mentalidade já está programada dessa forma. E na mentalidade, quando que ela se forma? Aquilo que eu mencionei lá atrás, né? Dos 0 aos 7 anos. Então, se os meus pais, se as pessoas com quem eu convivo, se o que eu assisto está falando sobre pobreza e se ainda está dizendo que é maravilhoso ser pobre, porque ali que é normal, ou que o rico não vai para o céu, quando você vai para uma igreja que é disfuncional ainda o ensinamento deles, que quando você vê muita briga na família, quando é relacionado a dinheiro, mencionou dinheiro, começam as discussões. Só que aí que tem um ponto também bem importante. E isso eu até acabei identificando num grupo que eu estou. Quando vem a dificuldade, todo mundo se une, se ajuda. Então, aonde é que está o problema? No dinheiro. Porque quando não tem, todo mundo está unido. E o ser humano, ele foi feito para isso que vocês estão proporcionando aqui, conexão. Se com o dinheiro eu estou me desconectando, eu vou me conectar. Eu vou gerar situações difíceis. Então, a nossa mentalidade, ela está moldando a nossa personalidade através dos nossos pais, através das pessoas com quem a gente convive. E aí forma-se o nosso caráter, a nossa personalidade. Os padrões nos moldam. Os padrões também repetitivos. Então, por exemplo, se eu vi a minha mãe ou o meu pai com uma dificuldade financeira, como é que eu agora vou ter a coragem de prosperar? Não é justo para com eles. Uma coisa que eu realmente tinha e precisei trabalhar muito nisso era a questão de, quando eu via alguém na rua pedindo ajuda, eu falava para mim mesma, como é que eu vou prosperar? Não é justo se essa pessoa está passando dificuldade. Eu fazia isso. Depois que eu li o livro A Ciência de Ficar Rico, e ele fala que, essas palavras são minhas, mas a grosso modo é isso que ele fala. Não há nobreza na pobreza. Você estando pobre igual, você não vai conseguir ajudar. E aí vem aquela questão, né? As pessoas trazem o veredito de que pessoas ricas são más. Se você se tornar uma pessoa rica, você vai se corromper. Você quer se corromper? Não. Então, isso é muito forte. Quando você traz essa questão da parte cristã, da igreja, isso, e até esses dias eu estava conversando com uma pessoa bem instruída, inclusive, ela me explicou, falou, olha, então, eu tenho esse problema. Eu não consigo prosperar, eu fico, né, batendo em ferro frio, né, eu ganho dinheiro, mas gasto tudo. Sim. E sempre endividado. Porque o que foi me explicado foi isso. Tá, beleza, entendi o que você quis dizer. Mas me explique então, qual que é a tua visão sobre? Daí eu expliquei. A palavra dinheiro é a palavra que mais aparece na Bíblia. Sim. Prosperidade. Reinos poderosos, ricos. Abraão, Salomão, José. José. Reinos
milionários, ricos na Bíblia, que era ouro na época, né? Não era considerado valores, mas Salomão ainda é considerado o homem mais rico que existiu na face da terra. Né? E foi Deus que deu a ele. Sim. Agora, você me dizer que foi pego uma situação que acontece no dia a dia e essa situação foi transformada em algo gigantesco e que foi proliferado em diversas gerações, foi passado de geração a geração, por pessoas que não conseguiram interpretar o que estava escrito. Hoje, expliquei para ele, hoje, por exemplo, você tem um momento ruim no seu dia, tá? Você escreve que você teve esse momento ruim no dia, né? Considerando qualquer coisa, pode falar comunicação, Sim. pode falar o trânsito, pode falar um carro, pode falar qualquer coisa. Você escreve isso, beleza? Vai ser interpretado por uma outra pessoa que está lendo isso. Essa outra pessoa vai falar que o carro é um objeto de morte na sua visão que você teve daquele momento, daquele veículo. E vai passar de pessoa para pessoa. E as pessoas não vão comprar o carro porque você escreveu isso. O conceito daquilo. Por que foi falado isso? Naquele momento que Jesus falou aquilo. Na minha visão de interpretação e de conhecimento que eu obtive, né, no decorrer do tempo. O jovem rico, aonde estava o coração dele? Exato. No dinheiro. Apego. O apego. Então, ter dinheiro é pecado? Não. Não. Ser apegado, sim. Sim. Se o teu dinheiro como ferramenta não puder ajudar o próximo, porque você tem medo que acabe, aí tá errado. Exatamente. Agora, se utilizado como ferramenta para melhoria da vida do próximo, aí é abençoado. Porque então em é onde está Provérbios, teu coração. E em Provérbios já fala, né? O generoso prosperará. Porque ele sabe que as fontes provêm não das minhas mãos, mas provém de Deus. Realmente, é um fato isso. A natureza é abundante, A meu Deus. natureza é abundante, só que não é apegada, né? Ela não fica pegando seus frutinhos quando vem lá maçã, laranja, não, é meu, eu vou pegar. Não, ela deixa ali A árvore abundante para você. não dá o fruto para Ela autoalimentação, mas Não. sim para... Exato, mas aí o que acontece? Até as próprias pessoas que se tornam milionárias, multimilionárias, bilionárias e retêm aquele dinheiro. Daí você fica ouvindo falar, nossa, bilionário, isso e aquilo. Se você for olhar a infância dele, tem problemas de escassez. Então, ele está naquela situação por medo de perder. Mas eu acho, aí eu vou mais a fundo, e na minha visão, tá? Sempre deixando claro, né? Porque hoje Sim. se prolifera muito rápido a informação, né? Por mais que não tenha uma verdade absoluta, Sim. mas né, as pessoas podem utilizar isso. Mas na minha visão, é muito difícil você sair você não consegue chegar, acho que nem a milionário se você tiver escassez. Porque não prospera, não segue. Você chega a um valor X, você vai se automutilar, né? Ali para acontecer um erro, para você perder tudo. Sim, e aí ele entra de encontro, essa tua fala, com o que aconteceu com o Thiago Nigro. Ele mesmo fala que ele estava prosperando, ele estava começando a se tornar rico, só que ele tinha medo de perder. E aí que está a chave. Quando você trata a questão emocional pelo medo da perda, você vai para frente, você prospera cada vez mais. E se você for olhar as coisas grandiosas que ele faz hoje, e ele é desapegado, ele consegue compartilhar a abundância dele, quanto mais ele compartilha, mais abundante ele é. É aí que está a questão, o generoso prosperará. E é para isso que o dinheiro foi feito, justamente, para um auxiliar o outro e para um servir o outro. Mas precisa de algumas coisas, né? Eu vejo, até vi no material seu, quebre o ciclo. Sim, precisa, porque daí ele vai entrar o emocional. E essa que é a questão que mais pega. Porque se eu entendi que eu tenho problemas com perda, por exemplo, uma pessoa que ela é muito avarenta, e ela é avarenta e ela não se importa com o outro. O que é que tem por trás ali? Ninguém se importou com ela quando ela era criança, na visão dela. Então, na visão dela, às vezes, 2 irmãos que estão ali,
acaba gerando mais confusão, mais problema, e os pais precisam dar mais atenção a ele, e ele, por mais que ele fale, ele peça atenção, ele comece a gerar situações, ninguém dá atenção para ele, porque entendem que, não, mas você está no caminho certo, você está ajuizado, então tá tudo certo, deixa eu cuidar desse daqui. Na visão dele, não, peraí, ninguém fez nada por mim, por que é que eu vou fazer alguma coisa por alguém? Então tem uma disfunção, tem um problema emocional. E aí vem a questão também, mais a fundo ainda no emocional, que é o que eu falei, repetição de padrão. Muitas vezes por lealdade aos meus pais, por lealdade a tudo que aconteceu com a minha ancestralidade, que vieram de situações de escassez. Por exemplo, tem um cliente meu, e é muito legal isso daí, tem um cliente meu que ele veio para mim para prosperar. Não, eu quero aprender, eu quero enriquecer mesmo. Ok, então vamos lá, né? A primeira coisa que ele fez antes de começar a fazer um exercício de ressignificação foi abrir uma conta para investir o dinheiro dele. Eu ia começar um atendimento naquela noite, ele me manda uma mensagem. Você não acredita o que aconteceu? Quebrou meu óculos de grau. Eu, normal, né? Tudo bem dele. Não, não é normal. Eu acabei de abrir a minha conta para transferir o dinheiro e estava na cama o óculos. A cama é flexível, qual que é a chance de quebrar? Ou seja, ele não queria ver o que ele estava fazendo, porque no inconsciente dele não era permitido. E aí quando você vai identificar quais são os padrões que estão lá atrás, o pai dele sempre fala que quem é rico é ganancioso, que quem é rico não ajuda os outros, sabe? Um monte de crença negativa. Aí você vai olhar o pai. Sim, você vai olhar o pai, ele tem essa crença. E aí o filho, ele quer o quê? Se sentir pertencente. Se ele começar a prosperar sem as bênçãos dos pais, ele não vai, ele quer voltar. E aí o que você falou, a pessoa vai quebrando, ela vai arranjando situações. Aí foi o óculos de grau, aí foi o óculos de sol, aí foi o carro. Aí quando nós fomos identificar essa questão, primeiro, ele realmente, eu falei, você precisa ter uma conversa com seus pais. Aproveita enquanto eles estão vivos. Porque a visão deles relacionada a dinheiro pode ser fora, mas não dentro. Diga a eles o que é que eles fariam, o que eles pensariam se você começasse a prosperar, se você começasse a evoluir financeiramente. Pronto. Eles abençoaram ele e agora tá tudo certo. Agora ele tem ações, inclusive, já está recebendo dividendos. E tudo isso é um processo. Então, enquanto eles estão vivos, a gente pode aproveitar e ter essa conversa. É um ponto que você trouxe aí que eu achei muito interessante, essa questão da crença, né? Que tudo é crença, o pensamento, ele vai gerar uma crença, né? Então, na maioria dos casos, você vai olhar as pessoas que conseguiram quebrar isso, você vai olhar hoje o homem mais rico do mundo todo, ele é o cara que mais arriscou tudo, né? Então, a identificação, eu identifico assim com relação à riqueza, a você estar disponível a fazer algo, né? A fazer algo que ninguém faria. Então, você vai pegar uma pessoa que investiu tudo e que estaria quebrado sem nada. Sim. Se desse errado o último projeto, que é o Elon Musk, né? Então, hoje ele é o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque ele arriscou tudo. Só que... Segundo homem mais importante dos Estados Unidos? Então tem muita coisa ali que acaba vindo como benefício. Mas na hora do risco, se você, por exemplo, vai falar para um pai, para uma mãe, vai falar para um amigo, você é tido como louco. Maluco, né? Como Sim. louco. E tem que ser, né? E tem que ser. Se for normal, não... E aí eu trago... Ou você é louco ou autêntico, né? Aí que tá. Aí eu trago essa questão das crenças que tu falou. Primeiro acontece na mente, né? Primeiro vai acontecer na sua mente. Então, se não acontecer na sua mente, não vai acontecer no físico. Sim. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, como que você se vê? Você se vê comprando o seu avião? Você se vê assim? Não, meu Deus, imagina a manutenção de um negócio desse. Não vai ter. Sim. Eu quero comprar um carro aí, sei lá, uma Ferrari. Oh, IPVA da Ferrari, você viu quanto é?
já não vai está preparado. alcançar, já Não vai está alcançar. preparado. Não vai ter, né? Já não vai alcançar. Por enquanto, não. Enquanto ele pensar no combustível, enquanto ele pensar no IPVA, ele não vai ter. Porque quem está lá não se preocupa mais com isso. Já está em outro nível. Já passou de nível. Eu até brinquei com um amigo meu esses dias, nós falando, né, de prosperidade, né? Sim. Daí ele falou, e tal, tocou nesse assunto, né? Falei, cara, você acha que o dono da BMW, ele pode comprar um posto se ele quiser? Ele pode comprar um posto pra ele, só pra ele abastecer. Então, ele não tá mais preocupado, porque nem é ele que paga. Quem compra uma Ferrari, nem é ele que paga o IPVA, é o funcionário dele que paga. Então, você nem vai precisar pagar, porque a outra Nem vai pessoa que vai saber pagar. quanto Você nem vai precisar quanto custou o teu custo de vida. Só que assim, para isso, aí eu entro na questão da quebra de crenças e a questão da visibilidade de você, o que aconteceu contigo no passado. Nós somos vítimas de outras vítimas. Então, o que fizeram conosco é porque fizeram com a outra pessoa. Então, enquanto a gente não interromper isso e não repassar, encerra em mim, quebra o ciclo aqui, você vai transmitir para filho, o filho vai transmitir para o filho dele. Então, assim, quando eu falo para as pessoas sobre tudo na vida, encerre em você. Sim. Sacrifício. O lugar mais difícil de estar é dentro de você mesmo. Se encontrar consigo mesmo. É mais difícil. O lugar mais difícil para permanecer, não existe cadeia, não existe nada. Mas isso no início, né? Quando você está Sim, nos processos sim. de dor. Isso. Mas é o único lugar que você vai encontrar as respostas que precisa. Sim. Até falando sobre isso, eu achei bem interessante pegar esse gancho aqui. Nós falamos agora há pouco que você precisa, quando fala de prosperidade, precisa consertar alguma coisa que está errado com o pai. Aproveita quando ele está vivo. Pai e mãe, né? Pai e mãe. Mas o financeiro é relacionado a pai ou só a mãe? Ou os dois? Depende. Ah, tá. E agora a pergunta é bem pontual. E o que fazer quando o pai é falecido? Aí é o meu caso. Aí entra terapeuta para representar. Não, aí é o meu caso real. Eu perdi o meu pai quando ele tinha 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, ele se foi. E o meu pai, ele não esteve no convívio conosco. Então, eu tinha uma mãe que não tinha o feminino dela porque ela precisou desenvolver mais o masculino para poder sustentar a gente. Então, ou seja, acabou ficando bem disfuncional. Como é que eu quebrei isso? Antes de eu quebrar isso, eu me quebrei, né? Então, eu adquiri uma certa quantia financeira anos atrás. Aí eu falei, gente do céu, agora, olha, eu tô... Agora tá tranquilo. Uau, agora eu vou enriquecer. Comecei a fazer investimento e tal, comecei a comprar Bitcoin, Ethereum, só que eu percebia que eu começava assim, ó, a só mandar dinheiro embora. Comprava isso, comprava aquilo, pagava isso, pagava aquilo, dava dinheiro para os meus filhos e tal. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Não demorou muito, quebrei. Aí que eu fui entender por que é que eu estava fazendo isso. N fatores. Aí que eu disse, né? Se a minha mãe não tinha, como é que eu vou ter? Primeiro fator. Segundo, a questão do meu pai. Eu precisei resolver isso com ele. Porque se eu sentia que ele não provia, primeiro que eu não vou arranjar, não vou atrair um parceiro que seja provedor. Eu vou ser a provedora. E era fato, gente. Acabava sendo que, pelo menos ali, para poder sair, comer alguma coisa, era só na divisão. Na divisão, até que um dia não foi nem divisão, era eu que pagava, né? Por quê? A Yang, a energia masculina. Então, eu precisei retornar nos eventos com a minha mãe, com o meu pai. E aí, retornar é mental. Trazer a emoção, ressignificar, deixar cada pessoa ali no seu devido lugar. Eu, como filha, entendendo que o meu pai fez o que ele conseguia fazer nas condições e consciência que ele tinha. Minha mãe, mesma situação. Aí, o que acontece? Eu vou para uma sessão de terapia com um grande amigo meu e ele fala assim, nossa, você tá mais feminina. Eu falei, uau, sério? Como é que você viu isso? E ele foi me trazendo os pontos, né? Eu falei, gente, isso é incrível. Porque às vezes nem você percebe a mudança, mas através dos processos que você vai criando a autocura dentro de você, você vai retornando à sua essência. Então, isso é quebrar o ciclo, né? Isso é quebrar o ciclo, completamente. Porque aí as tuas crenças de merecimento também vão mudando. Que legal. E é interessante isso aqui, até para quem está ouvindo, porque para fazer isso é ressignificar e, claro, com o auxílio de um profissional
que entende todos os processos. Com né? certeza. E não descarto também a questão do que o Ismael fez, que é, quando você entende quais são as suas crenças, você pode trabalhar elas sozinha. Você pode fazer esse processo. Como é que eu vou fazer? Identifica. Se eu tenho uma crença aqui que a mulher tem que dividir a conta, pelo menos agora você começa a falar com o rapaz, olha, você é o homem, eu sou a mulher, eu vou me colocar no meu lugar e eu sei que você tem condições para isso porque você é homem. É simples assim, e deixa a bola. Então, por exemplo, crenças, quando você está no mercado com o seu filho, e aí você sabe que você não tem aquele dinheiro para comprar aquilo que ele quer, você vai falar para ele, eu não tenho dinheiro? Não. Se você falar, você já gerou um gatilho na mente dele, né? Uma escassez na mente dele. Então você fala, o valor que está aqui, eu fazia muito isso, esse valor não está adequado com o produto. Vamos procurar um que esteja realmente adequado. Mas o que é adequado? É o quanto ele vale? Olha que resposta inteligente, né? Para sua mente e para construção exatamente. Para criança. E aí o que é que a minha filha começava a falar? Mamãe, a gente é rica, a gente é rica. A gente é rica, com certeza. Porque aquilo que você acredita seu filho acredita lá em Coelhinho da Páscoa. Se você disser para ele assim, nossa, você é burro, você não aprende nada. É isso que vai acontecer com ele. Ele não vai aprender. Até que ele se liberte disso lá na frente. Agora, se você disser que ele é o máximo, que tudo que ele faz, ele se esforça e dá certo. Olha só, você tentou e você conseguiu. São coisas que a gente vai plantando na cabecinha deles. Que você é abençoado, que você é filho de Deus, que você é próspero. Ou seja, desde pequenininho, com essas crenças, vai tendo essa mentalidade. Então, tudo que você fizer dá certo. E é impressionante, porque aí você vai vendo até as questões que vão acontecendo na nossa vida, que vão sempre reforçando essas mudanças. Então, eu tenho a questão mental, crenças, tenho a questão emocional, que aí eu tenho até o emocional, ele também está ligado ao mental, porque eu posso ter a crença vinculado com a lealdade. Por exemplo, já leram aquele livro Os Segredos da Mente Milionária? De Harv Eker. Então, ele fala que no início, quando ele começou a trabalhar com as ações, ele se frustrou, porque ele só comprava ações que despencavam. E aí, quando ele voltou-se para o autoconhecimento, o que é que ele viu? Ele viu uma cena do pai dele, quando ele era criança, do pai dele olhando o jornal e falando assim, e maldizeu as ações, que eram as ações que ele trabalhava. Então, ou seja, já ficou na cabeça dele aquilo. E ele precisava projetar aquilo lá na frente. E era o que ele estava fazendo. Aí o que ele fez? Ressignificou. Peraí, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu pai. Lembra? Vou entregar para você o que é seu e fica comigo agora o que é meu. E aí ele conseguiu prosperar. Então, nesse livro também, ele traz muito a questão das próprias crenças que nós temos. A questão de lealdade, por exemplo, se os nossos pais ou alguém que a gente tem como referência e ama, fala que o dinheiro ele não é bom, que o dinheiro, olha só, a crença, o dinheiro não traz felicidade. E aí você vai ver, às vezes, uma pessoa que atingiu o auge lá em cima e ela vai falar assim, eu gostaria que todos tivessem dinheiro, porque eles vão ver que não é aqui a felicidade, porque foi pelo motivo errado. Foi para querer provar alguma coisa para alguém, foi por raiva, foi por qualquer sentimento negativo. E aí sim, ok, porque a raiva ela é motivadora, a tua vontade ela é motivadora e ela vai fazer com que o universo... Até vai ser um combustível, né? Vai fazer com que o universo traga para você. Só que, a custa do quê? Aí você começa a adoecer, você começa a ficar no vazio, né? Por exemplo, a Anitta agora, aquela cantora, ela está retornando para a essência dela. Ela está trabalhando um processo de autoconhecimento e autocura. Então, ela foi, adquiriu uma fama, identificou que ali... Tem um documentário bem legal dela. Identificou que ali só tem vazio, mas porque você foi pelos motivos errados. Se você for pegar a pirâmide de Maslow, já ouviram falar? Sim. Hierarquia das necessidades. A maioria dos seres humanos, ele está em busca do quê? Primeiro, a necessidade básica e ela vem com o dinheiro. Então, é o dinheiro, depois o relacionamento, depois poder, status. Depois ele vem o autoconhecimento e depois a espiritualidade. E se você inverter essa pirâmide? Você não vai começar pelo vazio.
você vai começar preenchido. Você vai entender quem é você em essência, com autoconhecimento e a espiritualidade. Porque tem a parábola do filho pródigo, aonde ele sai da parentela do pai, vamos entender o pai como Deus. E eu quero as coisas mundanas. Vamos lá para a base da pirâmide. Ok, tudo bem, pode ir. E ele vai, e o que acontece? Ele fica com inveja da comida dos porcos. E aí ele fala, eu errei com o meu pai. E ele volta, e quando ele volta, o que acontece? Tem castigo? Não, ele tem do melhor. Porque pai é amor. Aí a gente confunde a questão de quem fala assim, o amor dói. Não, o amor não dói. O que dói é o que está dentro de você como trauma, que vai projetar no outro e você vai jogar em cima dos teus filhos essa dor. Porque o amor, em essência, é o amor de Deus. Quanto mais a gente vê isso, por exemplo, José, né? O José da Bíblia. Sonhador, né? O que virou governador, né? Então, os irmãos foram lá por ciúmes, porque ele era o filho, o caçula, querido, né? A princípio ele era o caçula. Venderam ele, mas tinha um propósito por trás. E ele jamais deixou de ser fiel a Deus. Ele jamais deixou a conexão dele com Deus. E aí, ele foi indo. Por mais que ele passasse por situações difíceis, ele confiou. Ele teve fé. Então, a espiritualidade, ela vai trazer o quê? Essa fé em Deus. Só que para você ter fé, a maioria das pessoas, elas não conseguem simplesmente, elas dizem assim, eu acredito em Deus. Mas aí ela fala assim, Deus está me castigando, Deus está isso, Deus está aquilo. Não. O que acontece são as tuas escolhas, as escolhas que foram do passado, de outras pessoas que vieram trazendo da ancestralidade para você. Porque quando você entende que os teus pais te deram o melhor que eles tinham, acredite, o melhor, às vezes até ele dando você para outra pessoa, era o que ele conseguia fazer. Porque talvez lá atrás ele também não foi aceito na família dele. Alguém cuidou dele que não foram os pais. E aí ele aprendeu o quê? Projetou isso. Então, se eu não conseguir, eu também não vou conseguir aqui na frente. Se eu não receber isso, eu não vou dar. É dando que se recebe, né? Eu só vou dar aquilo que eu tenho. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu sou rejeitada, eu sou excluído. Não, isso foi um ato de amor. Quando você vai olhar bem lá no fundo, você entende a história dos teus pais. Isso foi um ato de amor. Dentro da condição deles, né? Isso. Aí, você se conectando com esse amor dos pais, já é o primeiro ponto para você começar a entrar numa plenitude aqui dentro de você. Você já nem está mais buscando fora o que você não tinha dentro, porque agora você tem. E aí você consegue a conexão mais divina com Deus. E aí nessa conexão é que entra buscar em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de vós e tudo mais, a pirâmide lá embaixo, tudo mais é acrescentado. E ele vem, gente, ele vem de uma forma que você fala assim, se você não se preocupar, mas se você viver em amor, alegria, plenitude em Deus, as coisas começam a acontecer. Ela é incrível. É isso aí, gente. Top demais. Caraca. Né? Você viu que eu fiquei aqui mudo aqui, né? Tava aqui só, nem anotei aqui porque foi pra cá agora. Tá mastigando. Enfim, podcast incrível, fantástico como sempre. É sempre um prazer tê-la aqui. Mas para você que estava assistindo esse podcast, que agora a gente está chegando próximo ao final de mais um podcast, né? Passa muito rápido. Passou-se muito rápido, mas como que a pessoa continua com essa consulta, ou enfim, que nós tivemos aqui gratuito nesse podcast aqui, que a pessoa recebeu, que estava assistindo também, né? Esse tratamento. Como continuar? Como te encontrar? Pode me encontrar através do Instagram, Anne_terapeuta integrativa. E através do Instagram tem o link na bio que me conecta ao meu WhatsApp. Tem o meu canal também do YouTube, Blessing and Prospering, abençoando e prosperando. Vai ficar na descrição do vídeo, mas é Blessing com 2 S. Isso. N-I-N-G. Abençoando. Isso. Legal. E pode marcar uma consulta contigo, pode chamar de consulta, pode chamar do quê?
Pode marcar uma sessão. Uma sessão. Isso, começamos com uma sessão, pode ser sessão de terapia, pode ser início de uma mentoria. E todas essas questões que foram trazidas aqui hoje, eu explano muito mais no meu próprio livro, né? E na questão da própria mentoria, a gente esmiuça essa questão e vai trabalhando ponto a ponto para que a pessoa se torne próspera. E o próspero, ele não é fora, ele começa dentro. E aí o físico se manifesta. É isso aí. E ainda para isso, tem um livro maravilhoso aqui que é O Poder da Ação. Nós falamos sobre estudar, estudar, estudar e colocar em prática. Então você tem um poder gigantesco que é quando você age. Isso diz Paulo Vieira, um mestre aí da comunicação. Anny, eu queria que você deixasse uma palavra para o nosso público aí que está assistindo esse podcast. Um agradecimento, fica à vontade, a câmera é sua. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Tony, agradecer ao Ismael. Vocês são incríveis, são prósperos. Obrigado. E são prósperos em tudo que vocês fazem. Começam pelas palavras de vocês. São muito honrados. Amém. E para você que está buscando a verdadeira prosperidade, para você que não está encontrando um caminho, não encontra uma direção e se sente perdido, saiba que ele existe e ele está dentro de você. A resposta parece bobagem, mas sim está dentro de você. Todos os processos de autocura, as mudanças de crença, de padrões e a conexão divina, que é a sua essência divina se conectando com Deus para que tudo aconteça na sua vida de forma leve, porque não precisa ser pesado. O amor, ele é leve. Amém. Obrigado, Anny. Obrigado por estar com a gente aqui. É sempre um prazer recebê-la. As portas aqui ficam abertas. Sempre que quiser voltar, é só acionar a gente que a gente vai ter uma alegria em recebê-la aqui e aprender sempre contigo. Sempre ser pessoa feliz, sorridente e que traz uma energia maravilhosa, né? O Tony já falou ali, ajudadora. E para você que está assistindo esse podcast, não esquece de curtir, comentar, enviar para um amigo que está precisando desse conteúdo, envia para um amigo, já segue a Conexo nas redes sociais, segue também a Conexo no Instagram, que é graças a vocês que a gente consegue trazer conteúdos incríveis a toda semana para você. É isso aí, né, Tony? É isso aí. Só aproveitando aqui, olha, entre em contato o quanto antes com a Anny, porque logo ela já está com convite para a palestra internacional. Então, gente, para ontem. E agora em maio e junho está saindo o livro dela. Então, acompanhe nas redes sociais porque vocês vão ver essas novidades, que é algo que realmente vai ajudar na transformação desse novo passo da sua vida aí. Beleza? É isso aí, gente. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Show de bola. Até o próximo.